Olá, professores e estudantes, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 9. Objeto de conhecimento, biofábricas e bioprodutos, nanomateriais e nanotecnologia, propriedades físico-químicas de substâncias e materiais, propriedades térmicas dos materiais. No detalhamento, nós vamos ver sobre cadeia trófica, energia e matéria nos ecossistemas. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Vejam onde eu estou, olha, numa floresta. Veja aqui que tem uma onça e aqui uma capivara vai. Corre, capivara, que essa onça está querendo te pegar. E é isso que nós vamos ver aí na nossa aula. Tem uma pergunta para vocês: como é a alimentação dos animais nos ecossistemas, no ambiente onde você mora? Como são essas relações tróficas entre esses animais? É o que nós vamos ver aí no conceito de cadeia trófica. Vejam aí que a cadeia trófica também é chamada de cadeia alimentar. É uma sequência linear que mostra as relações de alimentação entre os seres vivos de um ecossistema. Então, quando falamos de ecossistema, nós podemos estar ali nos referindo a ambientes aquáticos, ambientes terrestres, daqueles seres vivos que vivem na atmosfera. Então, é através da cadeia trófica, a matéria e energia são transferidas de um organismo para o outro, à medida que um organismo se alimenta de outro, tá bom? Então, essa cadeia trófica ela é formada por níveis tróficos, tá? Os seres produtores, exemplos aí, olha aqui, né? Eles são o início destes níveis tróficos, dessa cadeia trófica, porque eles são responsáveis, ali são formados pelas plantas, são seres autotróficos, aqueles que produzem, né, como nós já ouvimos falar, seu próprio alimento por meio da fotossíntese, que é uma reação química que ocorre ali no interior das folhas, lá nos cloroplastos. Também fazem parte aí destes níveis tróficos os consumidores. Os consumidores são aqueles que se alimentam de outros seres vivos. Então, eles podem ser denominados de consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários e assim sucessivamente. Tem os quaternários, quinternários, tá? E eles utilizam, no caso, como alimentação aqueles seres produtores, tá? No caso dos consumidores primários. Os consumidores secundários já vão se alimentar de outros seres carnívoros, por exemplo, e assim sucessivamente. Por todos esses, né, desses níveis tróficos, lá, quando eles morrem, por exemplo, eles então servem de alimentação para os decompositores. Então, em resumo aí, né, nós temos que estes níveis tróficos são formados pelos seres produtores, consumidores e decompositores. E cada organismo ocupa uma posição dentro da cadeia alimentar, que é determinada pelo tipo de alimento, né, que ele vai consumir e pela forma como ele consome esse alimento. Então, nessa cadeia trófica, né, ou cadeia alimentar, eles têm que sobreviver a partir da alimentação, e essa alimentação é o consumo que ele tem aí de outro ser vivo.
Tá? Então, nós vemos aí que, com esse processo aí da alimentação, nós temos a transferência de energia, onde um ser vivo serve de alimento para outro, e quando lá nas plantas, né, que eles iniciam ali a transformação dessa energia luminosa por meio da fotossíntese, por meio do uso do gás carbônico, né, da água, e ativados pela energia luminosa lá no interior das folhas, nos cloroplastos, vai resultar, então, em glicose e gás oxigênio. Essa glicose é o que vai ali representar a energia para servir de alimento, então, essas plantas para outros seres vivos e manter vivos todos os organismos que estão ali naquela superfície, no caso da terra, ou nos mares, rios, ou na atmosfera, tá bom? Onde houver vida, ali estão todos os seres vivos que compõem a biosfera. Mas vamos ver como ocorre essa transferência de energia. Nós temos aí representado por meio de setas, né, toda essa cadeia entre a energia luminosa, a fotossíntese que ocorre nas plantas, né, que é um processo de transferência de energia na cadeia alimentar. E essa transferência de energia, ela é unidirecional, ou seja, a partir do momento aqui que as plantas estão realizando a fotossíntese, eles já vão servir de alimento para outros seres vivos. Então, sempre tem início, né, como aqui, ó, toda essa transferência de energia tem início com um produtor, tenho aqui as plantas, passa para os organismos consumidores, e aqui nós temos como exemplo um besouro, um consumidor primário, porque ele vai se alimentar de vegetais ali. Nós temos aqui um consumidor secundário, um sapo, que vai se alimentar de um inseto, né? E nós temos aqui um gavião, consumidor terciário, que ele vai se alimentar, claro que pode ter vários outros tipos de alimentação, no nosso exemplo aqui de um sapo, tá? Essa transferência aqui de energia, ela é unidirecional, desde as plantas que estão produzindo ali aquela glicose até ao longo, né, de todos esses seres vivos dessa cadeia, né, alimentar, tá bom? O fluxo de energia, como eu disse para vocês, ele é unidirecional, e nós temos aqui uma outra palavra, ó, decrescente, porque ele vai diminuindo ao longo dessa transferência de energia que vai ocorrendo aí entre os seres produtores, os consumidores primários, secundários, terciários, e assim sucessivamente, quantos seres vivos participarem dessa transferência aí de energia nessa cadeia alimentar. E nós vamos ver aqui neste fluxograma, né, como ocorre essa transferência de energia. Então, já comentei dos produtores, que são as plantas, né, dos consumidores, eles podem ser consumidores primários, como os herbívoros, consumidores secundários já são chamados de carnívoros, e nós temos aqueles que também são chamados de onívoros, né, se alimentam aí de vários tipos de alimentos, ou vegetais ou animais. E também, completando esse ciclo, nós temos os decompositores. Nos decompositores, já são ali, participam, né, são exemplos, as bactérias e fungos, eles atuam na decomposição de todos esses seres vivos aí que estão participando dessa cadeia trófica, e por meio dos decompositores, esses elementos, né, que participam ali, que compõem as estruturas, a matéria, né, a estrutura física de todos esses seres vivos vai voltar para o solo, para então servir de nutrientes, e assim tudo volta, né, como um ciclo sendo consumido, então, pelos produtores, estava aqui lembrando a palavra, né, sendo, então, esses nutrientes consumidos pelos produtores, e aí, novamente, essa transferência de energia volta a acontecer, e, claro,
com vários seres vivos que podem participar aí, e cada ambiente aí onde você mora pode ter vários exemplos entre produtores, consumidores, né? E os decompositores são sempre as bactérias e os fungos, tá? Então, nós temos aí no detalhamento, vejam toda essa explicação que eu apresentei para vocês, né? É importante vocês terem em mente esse fluxo aí, quem participa, né, deste exemplo, de vários exemplos de cadeia alimentar, e como eu disse para vocês, tem exemplos de produtores, consumidores, que cada um pode ter ali exemplos específicos no ambiente onde você mora, tá? Vamos ver agora sobre os níveis tróficos. As cadeias alimentares são compostas por 3 níveis tróficos. Os produtores são aqueles que produzem seu próprio alimento, chamado ali de autotróficos ou autotróficos, e eles ocupam o primeiro nível trófico, tá? Os consumidores são aqueles organismos incapazes, olha aqui, ó, de produzir seu próprio alimento, e aí eles são chamados de heterotróficos ou heterótrofos, tá? E estes, como já comentei com vocês, eles são então classificados de consumidores primários, secundários, terciários, quaternários, e assim sucessivamente, quantos exemplos tiver, né, esse nível trófico. E nós temos aí os decompositores, tá? Que nos decompositores são micro-organismos, e esses micro-organismos ali atuam bactérias e fungos que decompõem essa matéria orgânica e atuam em todos os níveis tróficos. Quando eu digo que atuam em todos os níveis tróficos, é que as plantas, elas morrem e entram em processo de decomposição, né? Os consumidores primários, os herbívoros, também podem morrer e entram em decomposição. Então, em cada nível trófico, ele vai ter a participação desses decompositores a partir do momento que eles morrem. Vamos ver aí no exemplo de níveis tróficos em um ambiente terrestre. Então, nesse ambiente terrestre, nós podemos ter uma floresta, nós podemos ter uma savana, lá como em Roraima, né, por exemplo. Tem savana, aquele ambiente de campo, né? Nós temos, então, florestas de terra firme, florestas de igapó, enfim, onde for esse ambiente, né, terrestre, ele então tem vários exemplos. Nós temos plantas, são os herbívoros, são os produtores, os besouros, que são os herbívoros, né? Eles vão consumir essas plantas, vários exemplos aí de vegetais. Um sapo, um consumidor primário, vai, neste exemplo, consumindo o besouro. E a águia e gavião ou qualquer uma outra ave que vá se alimentar de um consumidor primário, ele vai ser então chamado de consumidor terciário. Em todos esses vão atuar, a partir do momento que eles morrem, entram em decomposição pela ação de fungos e bactérias. Em ambiente aquático, nós também temos aí ambientes como rios de água preta, rios de água barrenta, né? Rios de água clara, temos ambientes de lagos, ambientes aquáticos como oceanos, enfim, são vários exemplos de ambientes aquáticos aí onde você pode ter, né, no local de moradia que você tem. Vamos ver os níveis tróficos que participam aí neste ambiente aquático, como nós temos algas, por exemplo. Então, as algas, elas são organismos produtores. Exemplos de lesmas já vão consumir ali aquelas algas, né, onde elas estejam participando, né, sobrevivendo, já são ali aqueles consumidores, um exemplo de consumidor primário. Peixes, então, vai consumir essas lesmas que estejam ali naquele ambiente ou qualquer um outro consumidor primário,
os peixes, então, são chamados de consumidor secundário. E nos ambientes aí aquáticos que tem uma garça, nestas garças aí elas já vão ser, então, chamadas de consumidor terciário. Neste exemplo, em cada um destes que, por um acaso, né, eles completem seu ciclo de vida, que eles morram, eles vão entrar em decomposição e ali vão atuar fungos e bactérias, que são os decompositores. Vamos ver agora um vídeo que mostra bem um exemplo de como que ocorre esse processo aí, né, desses níveis tróficos, onde nós temos exemplos aí de produtores, consumidores primários e consumidores terciários. Vejam aí, ó. Então, nós temos a presença de um gavião que estava em um ambiente em desequilíbrio, então esse gavião não participa mais desse nível trófico. O que vai acontecer? Todos aqueles que o gavião predava, né, que o gavião consumia na sua alimentação, vão aumentar em quantidade porque não tem o seu predador principal. No caso aí nós temos um gavião. E aí, a partir do momento que tem ali um controle, uma fiscalização em que esses animais, então, não sejam mais caçados, por exemplo, né, eles vão voltar a colonizar aquele ambiente, se reproduzir, por exemplo, e vão servir de alimento, controlando essas populações. Então, quando o ambiente volta a estar em desequilíbrio, que a nossa animação aí está recomeçando novamente, e aí vai sempre acontecer dessa maneira quando, em algum momento dessa cadeia alimentar, há a interferência do homem, por exemplo, que é o que a gente vê hoje em dia, né? Muito a interferência do homem nessas relações ecológicas aí que ocorrem no ambiente, e então nós temos um ambiente em desequilíbrio. Quem era presa, né, em não ter o predador, quem era presa aumenta em quantidade, e isso pode ser um problema ambiental, né? Dessa forma, sempre temos que nos preocupar quando tem a interferência do homem nessa cadeia alimentar, nesses níveis tróficos, nós estamos interferindo, mesmo que não se tenha essa noção, mas nós estamos interferindo nesse fluxo de energia, nessa transferência de energia, que ela é unidirecional desde os produtores para os consumidores primários, secundários e terciários, até os decompositores. Se tem o desmatamento numa área, né, se tem caça predatória, né, daquele tipo que vai além da capacidade daquela espécie se reproduzir e continuar colonizando aquele ambiente, então nós temos uma interferência, um desequilíbrio ambiental, né, naquela cadeia alimentar. E assim nós podemos deixar de ter a capacidade dessas espécies, por exemplo, quando elas entram em extinção, né? Elas não estão exercendo mais a sua função ecológica no ambiente. Então, fica a reflexão da influência, né, que o desequilíbrio ambiental sofre, né, desse ambiente sofre com essa interferência nas cadeias alimentares, inclusive também para a sobrevivência do homem, né, naquele ambiente onde ele vive. Nós temos aí várias matérias de jornal, e nós vamos ver uma aí, olha, como essas mudanças climáticas alteram as cadeias alimentares aquáticas na Amazônia. Então, aquele riachinho lá dentro da floresta, aquele corpo de água que está com mata ciliar, com vários micro-organismos que mesmo nós não conseguimos ver a olho nu, né? Eles sofrem efeitos dessas mudanças climáticas, né, no seu tempo de vida, né, quando aquele ambiente ele tem a interferência do homem na fragmentação daquelas florestas, na perda de mata ciliar, e aqueles micro-organismos não atuam mais, né,
na decomposição, por exemplo, de toda aquela matéria orgânica que está presente no ambiente. Então, se vocês tiverem mais curiosidade, vocês podem acessar esse QR Code, mas nós vamos navegar aqui, né, por essa matéria em que como que essas mudanças climáticas têm afetado o ambiente. E olha aí, quem já viu no ambiente que você mora um riacho desse cercado de mata ciliar, né? Então, neles estão presentes vários micro-organismos. Olha aí, nesta folha que está em decomposição. Quando você ver uma folha em decomposição, você tem ali vários animaizinhos, micro-organismos, bactérias e fungos, por exemplo, e outros, né, microcrustáceos, né, pequenos camarões que atuam nesse processo ali, de tanto na sua alimentação e micro-organismos da decomposição. E esses efeitos estão sendo já visíveis por meio dos estudos nos nossos rios, né, igarapés amazônicos. Então, mesmo que a gente não perceba, eles estão ocorrendo, tá? Então, é uma forma aí de que a pesquisa científica, os estudos científicos ajudam a entender a importância que todos estes seres vivos têm no ambiente onde eles estão. Seja qual for, eles vão ter uma função entre esses níveis tróficos, tá? Na cadeia alimentar. E aí nós temos outros conceitos, que é também o de teia alimentar. A teia alimentar, ela é mais complexa. A teia alimentar, ela é um conjunto de cadeias alimentares interligadas entre si. E aí essas teias alimentares, elas são a melhor forma de entender as relações tróficas entre esses seres produtores, consumidores e decompositores em um ecossistema. Então, eu vou aqui novamente voltar aqui, ó, que a teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares. Então, se nós temos esse fluxo unidirecional nas cadeias alimentares, nas teias alimentares ela é muito mais complexa, tá? E elas mostram ali mais fielmente, como eu vou apresentar para vocês agora, o quanto que essa energia, o quanto que essa transferência de energia pode ocorrer em um ambiente. No exemplo acima, nós temos da cadeia alimentar. Nós já entendemos que ela é unidirecional dos produtores, consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários, né? E assim sucessivamente. No exemplo abaixo, nós já temos aí a teia alimentar. Então, enquanto que o besouro, ele pode servir de alimento para o sapo, aqui, ó, ele também pode servir de alimento para um camundongo, um rato aí né, que exista no ambiente. E quando eu falo aqui do besouro, podem ser outros insetos também, ou todos aqueles que são herbívoros, que consomem plantas, tá? Ele também, né, ao servir de alimento para um sapo, por exemplo, e para um gavião, aqui nós estamos seguindo uma cadeia alimentar. Mas se todos os sapos aqui, ó, também servir de alimento para uma cobra, então essa complexa, né, relação que há entre todos os seres vivos da floresta, né, em um ambiente onde estejam, é como nós podemos, então, conceituar as teias alimentares. Esses seres vivos, vamos lá resumir, eles só querem sobreviver. Eles precisam se alimentar para sobreviver. Aqueles que produzem seu próprio alimento, as plantas, precisam do sol, da energia solar para que ative ali a fotossíntese. Só que
até para as plantas. Se for retirado a luz, a iluminação, né, a luz solar para que ele produza seu próprio alimento, aquelas plantas não conseguem produzir a sua alimentação, elas também podem morrer, né? E assim sucessivamente. Então é complexa essa relação que há em um ambiente natural, né? De que o conceito que melhor representa essa complexidade são as teias alimentares. Um ser vivo em uma cadeia alimentar tem a capacidade de ocupar exclusivamente um nível trófico, enquanto que na teia alimentar ele pode assumir diferentes posições. E aí nós temos um outro exemplo. Vejam aí que na teia alimentar, enquanto, olha aqui, ó, todos esses podem se consumir ali plantas, não é? Enquanto que aqui para a coruja ou para o gavião, eles vão ser, então, ó, esse gavião aqui, olha aqui a seta, ó, ele é um produtor e ele está ali já servindo de alimento direto para um gavião. Ele, então, nós temos, desculpa, aqui as plantas produtor, o ratinho consumidor primário e aqui o gavião já vai ser consumidor secundário. Então, você tem que analisar qual é a sequência que está ocorrendo, né, naquela cadeia alimentar para você dar a denominação correta do nível trófico. E aí é quando digo, enquanto que em umas cadeias alimentares, um animal, um ser vivo, pode ser um consumidor secundário, em outro exemplo de cadeia alimentar, ele pode ser um consumidor terciário. E assim sucessivamente, dependendo do exemplo ou dos exemplos, né, dos seres vivos que participam dessa cadeia alimentar, você vai ter um nível trófico específico, uma denominação específica. Tudo bem? E aí nós temos o fluxo de energia. No fluxo de energia e matéria nos ecossistemas, ele é um processo fundamental para o funcionamento e manutenção desses ambientes onde esses seres vivos vivem. Nós já sabemos que a energia ela flui unidirecionalmente, ela vai passar de um nível inferior para outro, né? Enquanto a matéria ela pode então ser reciclada e circula constantemente. Aqueles exemplos de seres vivos que participam no ambiente, eles constantemente estão servindo de alimento para outros, se decompõem e tudo volta novamente nesse ciclo, né, de matéria, iniciando pelos produtores e essa energia sendo transferida ao longo dos níveis tróficos. Esse fluxo de energia, né, ele flui através aí dos ecossistemas de uma maneira unidirecional. Então, o fluxo começa com a captura da energia solar pelos seres produtores, lá com a reação da fotossíntese e continua à medida que essa energia é transferida para os consumidores por meio das cadeias alimentares. E aí que nós temos como uma representação desse fluxo de energia as pirâmides ecológicas. Essas pirâmides ecológicas, elas mostram a quantidade de energia ali, química potencial, né, que vai ser transferido ao longo desses níveis tróficos. Então, essa pirâmide aqui, nós temos uma pirâmide de energia, em que estão ali sendo representados, né, uma quantidade ali possível de, vejam aqui, ó, de gramas por metro quadrado, é uma representação dessas pirâmides, e aí ela vai diminuindo para poder servir, então, de alimento nessa transferência de energia que ocorre entre os produtores até chegar nos consumidores terciários, por exemplo. A cada nível trófico, ele vai ocorrendo, então, uma diminuição dessa energia que é transferida
tá? Então é por isso que todos os seres vivos precisam se alimentar para poder ter essa energia para as suas atividades diárias, para ele, ao nascer, precisa se alimentar para crescer e se reproduzir e assim continuar colonizando aquele ambiente. Então, essas pirâmides de energia, elas podem ser também representadas pela quantidade, né, de biomassa, pela quantidade do quanto esses exemplos que participam aí como produtores, consumidores primários e consumidores secundários, né, eles então, qual é a quantidade que serve para poder alimentar um nível trófico acima, tá? Então, vocês deixam aí a recomendação para poder ler um pouco mais sobre essas pirâmides de energia, para então continuar compreendendo essa transferência do fluxo de energia que ocorre ao longo dos níveis tróficos. Comentei também com vocês que quando os decompositores, né, como bactérias e fungos, eles atuam a partir do momento que um ser vivo morre, na decomposição, esses elementos químicos que compõem a matéria daquele ser vivo, eles são transferidos para o solo. Vamos ver aí que isso chama-se ciclagem de matéria. A matéria nos ecossistemas da Terra ela é reciclada e reutilizada. Então, elementos que são essenciais, como carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, aqui, ó, e todos aqueles que compõem os seres vivos, que desde os produtores e que por meio da alimentação são transferidos para outros níveis tróficos, eles então, né, por meio dos seus átomos, eles são transferidos, incorporados ao solo e lá nos produtores eles são absorvidos para novamente continuar esse ciclo de energia e de matéria que compõem os ecossistemas. E aí nós podemos, então, compreender como que todos os seres vivos no ambiente onde nós moramos se relacionam ecologicamente. Esse foi o assunto da nossa aula de hoje.